O Show da Tarde está de volta e eu sou Adriano Leão e hoje nós estamos aqui para conversar com o Dr. Rafael Pisoni, ele que é especialista em direito previdenciário e imobiliário e já está há 5 anos atuando nesse ramo. Doutor, fale um pouco de você, fale um pouco da sua carreira, como foi que você iniciou no direito e como é que enveredou por essa especialidade que é o direito previdenciário e depois o direito imobiliário. Olá, primeiramente, boa tarde para todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho das condições previdenciárias e imobiliárias, principalmente aqui da região Florianópolis, Grande Florianópolis, né, Santa Catarina. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Faz 5 anos que a gente atua na área, né? Então direito previdenciário, direito imobiliário, a gente já atua há 5 anos na região. Começou de uma forma não convencional, né? A gente foi por um lado, iniciamos a carreira na área da indústria e depois fazendo lá os cursos do Senai, a gente teve uma cadeira de direito do trabalho e lá nessa cadeira eu acabei me apaixonando pelo direito e aí acabei fazendo FIES e tudo mais, acabei estudando o direito, né? Então, acabei indo para a área de concurso público e lá no concurso público eu estudei para a Previdência, para o INSS, acabei gostando bastante e uma coincidência, né, do destino, acabei fazendo um estágio em um escritório de advocacia previdenciária. E nesse escritório de advocacia previdenciária eu acabei me apaixonando pela área, né? Que é uma área que a gente pouco vê especialistas, pouco vê estudos, poucas notícias a gente tem, né, sobre ela. Então foi uma área que realmente me apaixonei e depois, quando a gente veio atuar para cá, a gente viu uma demanda imobiliária muito boa. Então eu e a minha esposa atuou há mais de 10 anos em cartório. Então ela sempre falava muito sobre direito previdenciário e a gente acabou também partindo para essa área do direito imobiliário também, né? Como ela atuou 10 anos em cartório, quando a gente viu as oportunidades que a gente tinha também de direito imobiliário, principalmente aqui, Florianópolis, Grande Florianópolis, a demanda imobiliária que tem, a gente também foi para essa área. O advogado, ele está ali para defender a causa do cliente, né, que muitas vezes chega dentro do INSS e é negado o seu benefício. E aí foi assim que tu viu que muitas pessoas elas desconheciam os seus direitos e foi assim que você se apaixonou, doutor, pelo direito previdenciário? Estava me falando alguma coisa a respeito? Sim. O que acontece? As pessoas elas contribuem com o INSS ao longo de uma vida inteira. Então a gente tem aí cerca de 35 anos de contribuição. Então, quando eu comecei a atuar como estagiário nesse escritório de advocacia, eu vi as pessoas contribuindo lá 35 anos. Isso, se a gente for somar a contribuição dela, dá um bom valor, dá quase 1 milhão ao longo da vida de contribuição, né? Então, a gente está falando aí de 11%, 9% ao mês que a pessoa paga do seu salário. Então, quando chegou na época de se aposentar, aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por doença, eu cansei de ver dentro do escritório pessoas recém-operadas com benefício negado. Então, a gente tinha lá uma pessoa que contribuiu por 20, 30 anos, ela recém-operada do coração, por exemplo, uma ponte safena, toda aberta lá na nossa frente e teve o benefício negado, ou seja, essa pessoa vai ficar sem ter o alimento dela e ela não está trabalhando porque ela não tem condições, né? Ela não está ali simplesmente porque ela não tem vontade, não. Então é um direito, a pessoa paga e isso a gente acabou vendo essas dificuldades que as pessoas tinham e poder auxiliar lá no final, quando a pessoa ela recebe o seu benefício, seja hoje que está super em voga, a gente trabalha muito com LOAS para deficiente, né? Autismo hoje está super em voga, então a maioria dos nossos clientes hoje são autistas, então ver que a gente pode ajudar uma criança ali com seus 2, 3, 4, 5 anos, que ela vai receber a vida inteira o benefício, isso às vezes não tem preço, isso é muito importante, a gente pegar uma família carente muitas vezes e não cobrar dela o inicial do benefício, ela poder ter o acesso ao direito, isso é muito importante também. E foi vendo isso, fazendo isso que a gente, graças a Deus, está servindo ao nosso propósito, né? E as pessoas que procuram o INSS são as pessoas em momentos muito delicados da sua vida, né? Então é um momento que elas mais precisam
da coisa pública, né? E aí muitas vezes é negado, e o doutor, com toda a sua expertise, conhecimento, pode entrar com uma ação na justiça. Mas o senhor estava me falando que o melhor mesmo é as pessoas procurarem a advocacia, mas como preventiva, não esperar para que as coisas dê errado e depois ter que entrar com uma ação na justiça, que isso é muito mais custoso, muito mais trabalhoso, né, do que a pessoa ela ter buscar um advogado, conhecimento antes de a coisa não dar errado, né? Sim. Hoje a gente tem assim, ó, cada 10 mensagens que eu recebo dentro do WhatsApp, a gente tem uma média aí de 7 a 8 pessoas que elas têm um problema de saúde ou elas têm a idade, ou seja, um dos requisitos ela tem preenchido, mas ela não tem a contribuição necessária, ela não está na qualidade segurada, ela deixou de contribuir aquele ano, ela nunca contribuiu, ela é uma dona de casa e ela achou que não precisava pagar o INSS, seja como MEI, como contribuinte individual. E aí quando ela fechou 62 anos de idade, a mulher, ou 65, o homem que trabalha às vezes na roça, na lavoura. Então quando ela fechou esse tempo, que ela teria o primeiro requisito, ela acaba não tendo direito porque ela não contribuiu com o INSS. Então isso é uma demanda muito grande de pessoas que teriam direito, mas elas acabaram não contribuindo, e às vezes era uma contribuição de 2, 3 dias que ela deixou passar o prazo. Isso é muito importante, quem está ouvindo a gente aqui agora, olhar, olha, faz mais de um ano, mais de 12 meses que eu não contribuo. Vai lá, procura um advogado, procura o INSS, faça a contribuição, não deixe encerrar a qualidade de segurado, porque amanhã pode sofrer um acidente ou algum tipo de doença e deixa de receber o benefício. Pode ter contribuído 30 anos, mas deixou passar, fechou lá 13 meses e não contribuiu, ela vai ter a perda da qualidade de segurado. Olha, essa conversa sobre direito previdenciário está muito interessante, doutor. Mas vamos falar um pouco também sobre direito imobiliário, porque acredito que também de grande relevância, né, para a nossa audiência entenderem um pouco do teu trabalho na área imobiliária, né? O senhor está atuando ali nos ingleses, né, em Jurerê Internacional, e o senhor estava falando muito sobre a questão das pessoas que podem fazer pequenos procedimentos para ter uso capião, por exemplo, e ter os documentos regularizados da sua casa e muitas vezes não tem. Explica um pouco melhor sobre isso para a gente. Sim, a gente também atua na área imobiliária e a gente também tem uma imobiliária. Então, a gente vê muito essa demanda, por exemplo, de valorização. O imóvel, quando ele tem a escritura pública, ou seja, às vezes a pessoa está com todos os requisitos, ela pode fazer o uso capião do imóvel, só que ela não faz, seja por falta de organização, por não querer pagar o valor inicial, que a gente sabe que tem as custas, né, do processo, mas ela acaba deixando às vezes de vender o imóvel e de valorizar 30%. Tem estudos que comprovam que é de 30% a 35% o valor de mercado. Então hoje a gente tem ali, nos ingleses, a média é 500 mil, uma casa, né, ou um terreno, 500 mil. Então a gente bota 30% em cima desse valor. Ela poderia vender tranquilamente aí a 30% acima do valor, com escritura pública, podendo financiar. Então, às vezes, é falta de organização da pessoa, falta de saber que também ela está perdendo dinheiro, perdendo investimento por conta disso. Hoje a gente tem uso capião extrajudicial, então ali 30, 60 dias no máximo ela já sai com a escritura pública. Antigamente, que a gente era só via judicial, era muito demorado. Então hoje as pessoas ainda têm essa ideia de que o uso capião é um processo de 15, 20 anos, e não é, né? Na maioria das vezes a gente consegue extrajudicial. Claro, alguns casos tem que ser via judicial, não há jeito, esses demoram um pouco mais realmente. Dr. Rafael Pisoni, eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Já, infelizmente, vamos ter que encerrar aqui a nossa conversa. Então, quais são as tuas considerações finais? E muito obrigado pela tua participação hoje aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estarei à disposição, sempre que precisar, podem me chamar. A consideração final que eu deixo o recado para as pessoas na área do direito, elas poderem se organizar. Faça organização previdenciária, faça uma organização no seu imóvel. Às vezes a gente acaba deixando o direito de lado, perdendo um direito só por conta de falta de organização mesmo, de procurar um advogado, ou até mesmo de ler. Hoje a gente tem o YouTube, a gente tem o Google, tem uma série de mecanismos para procurar.
Então, sempre que precisar, a gente está à disposição. Agradeço mais uma vez muito o convite de vocês.